Bom, estamos aqui hoje com o Dr. Alisson Fortunato, o qual vai falar sobre os métodos de prevenção e combate à Covid-19, né, ao coronavírus, o qual ainda assusta a população, né? Muitas pessoas já se encontram mais, digamos assim, adequados, né, mas com menos temor a esse vírus, mas vamos escutar um pouquinho sobre o que eles têm a nos dizer sobre a Covid-19. Olá, tudo bem com vocês? Como o Jackson falou, sou Alisson Fortunato, analista clínico do Centrolab em Souza, Paraíba. Também sou analista clínico do LACEN, Rio Grande do Norte, Departamento de Imunologia do LACEN, Rio Grande do Norte, atendendo em podosferas. E hoje a gente gostaria de falar um pouco sobre a nossa realidade atual relativa ao Covid e também um pouco sobre, como a gente falou aqui antes, sobre métodos de diagnóstico e exames que a gente tem disponível para diagnóstico do Covid, o qual desperta muitas dúvidas em todos vocês. Primeiramente dizer que no Brasil hoje, graças a Deus, nós temos um quadro de decréscimo de número de pessoas infectadas e de mortalidade relativas ao Covid, uma curva decrescente que tanto a gente esperou durante o decorrer aí dos últimos 6 meses. E agora, digamos assim, a pandemia começa a ceder um pouco. Muito graças ao trabalho de isolamento social que foi feito, aos métodos de prevenção. Eu aqui estou sem máscara para falar com vocês, mas todos aqueles que estão aqui na sala comigo estão de máscara. Que é muito importante, uma coisa simples de se fazer, usar máscara quando você precisa se deslocar de casa e que é muito efetiva, a higienização sempre das mãos com álcool gel e toda, digamos assim, a tomada de consciência coletiva que foi feita por parte da população, evitando aglomerações, isso surtiu efeito e a gente hoje tem uma curva decrescente da mortalidade, como eu falei, e da taxa de transmissão do Covid. E junto a isso, óbvio, o maior conhecimento que toda a área de saúde e todas as áreas envolvidas foi adquirindo ao longo desses últimos 6 meses, o que possibilitou uma maior efetividade, tanto na prevenção quanto no combate daquelas pessoas que foram acometidas pelo Covid-19. Dr. Alisson, me diga uma coisa, quais são os exames disponíveis que existem no mercado? Quais são os mais eficientes? Houve algum avanço científico, tecnológico nessa linha? Veja só, existem... primeiro a gente tem que separar por classes de exames. E com relação à eficiência de cada um, é muito relativo todas essas informações. Primeiro é importante a gente separar os exames. Existem as metodologias que eu chamo de indiretas, que são as sorologias. Por que eu chamo de indiretas? Porque nesse tipo de metodologia você não está pesquisando diretamente o vírus, o coronavírus 19. Você está pesquisando anticorpos que combatem o coronavírus. Então você tem, dentre esses exames, você tem o teste rápido, que digamos assim, é praticamente hoje um teste de triagem, que é aquele exame que foi desenvolvido rapidamente para que a área de saúde tivesse algum mecanismo disponível para, digamos assim, fazer uma triagem, separar as pessoas que já haviam sido cometidas pelo coronavírus. Dentre ainda esses exames indiretos, nós temos as sorologias e elas podem ser feitas por imunofluorescência, por quimiluminescência, que aí é a separação entre anticorpos IgG e IgM, anticorpos totais. Então, tudo isso são pesquisas indiretas do coronavírus, ou seja, se você teve contato com o vírus e foi infectado, o seu corpo ele leva um tempo, ele leva até digamos assim, de 7 a 10 dias para desenvolver anticorpos contra esse coronavírus. E aí o que a gente faz no exame é pesquisar esses anticorpos. E é óbvio que é um exame que tem uma variável, sofre influência, por exemplo, do seu estado digamos assim, do seu estado imunológico. Se você tem um estado imunológico perfeito, desenvolve
anticorpos regularmente contra o coronavírus, nós iremos diagnosticar, conseguir identificar esse anticorpo contra o coronavírus com maior facilidade. Então, algumas pessoas desenvolvem, por exemplo, IgG em até 20 dias, outras pessoas levam mais um tempo. Alguns casos que a gente teve conhecimento, que eu pude ver em loco, pessoas que não desenvolveram anticorpos IgG, apenas IgM. Então, tem uma variável com relação a essa pesquisa de anticorpos. Temos também, falando agora dos exames diretos, que é o padrão ouro, que é o RT-PCR. Esse sim, não é um exame direto, é um exame que você vai pesquisar o vírus. Você vai lá com aquele suavezinho, lá na orofaringe da pessoa que apresenta sintomas e vai pesquisar a presença viral na secreção. Esse suave ele vem para uma solução e é levado para o laboratório onde será feita a análise através de uma técnica de biologia molecular, no qual nós iremos identificar uma partículazinha do vírus. Então, por isso que nós chamamos de exame direto. Esse é o padrão ouro, mas ele também sofre uma limitação. Ele precisa ser realizado entre o terceiro e o sétimo dia de sintoma. Perceba que é o oposto da sorologia. Por que, Alisson, precisa ser realizado nesse prazo? Porque dentro desse prazo é onde nós encontraremos a maior quantidade de vírus, que nós chamamos de carga viral, uma concentração maior do vírus, e aí a gente consegue fazer um exame de maior qualidade. Então, exames indiretos, pesquisa de anticorpos a partir do sétimo dia, que é para dar tempo de seu organismo desenvolver anticorpos contra o coronavírus, e a pesquisa direta, a pesquisa pelo vírus, até o sétimo dia de sintomas, que é quando nós teremos uma maior quantidade de vírus no seu organismo, lá na sua orofaringe. Mais recentemente, houve outro avanço. É bom lembrar que trata-se de uma patologia nova, está sendo estudado e está sendo desenvolvido metodologias novas todos os dias. A comunidade científica está toda voltada para o coronavírus. Então, agora nós fazemos a pesquisa de antígeno viral, semelhante ao RT-PCR, mas não é RT-PCR. A gente pesquisa também uma partícula do vírus lá na orofaringe e tem, digamos assim, a virtude de ser mais rápido. O RT-PCR a gente demora de até 4 dias para entregar o exame, e a pesquisa do antígeno viral nós já fazemos aqui mesmo no laboratório em Souza e entregamos o exame com meia hora após a coleta, o que é de muita valia na agilidade do diagnóstico. Então percebam, a gente começou há 6 meses de teste rápido e já saímos evoluindo até uma resposta de antígeno viral em 20 minutos, tudo isso em, digamos, 6, 7 meses de pandemia, o que a gente precisa louvar muito, porque foi um espaço muito curto de tempo, onde a comunidade científica trabalhou arduamente para desenvolver essas metodologias. Bom, nesse momento, Alisson, a gente gostaria de saber de você qual a perspectiva para se ter um novo normal, ou seja, para a gente voltar ao nosso cotidiano, à nossa vida como era antes, viver socialmente, podendo ir e vir para qualquer lugar que a gente deseja, sem nenhuma restrição, sem nenhum medo aparente. Olha, Jackson, veja só, é uma pergunta boa, porém de difícil resposta. Eu acho que, como era antigamente, vai demorar um pouco, porque aí a gente precisa de uma vacina eficaz, efetiva, que garanta uma resposta imunológica à altura do que a população precisa para combater o vírus, e eu não creio que esse tipo de vacina saia antes, digamos assim, da metade de 2021, e até sair a vacina e ter uma campanha de vacinação em massa que possa vacinar todo mundo, eu acho que vai levar um pouco de tempo, e eu estou sendo otimista com relação a uma vacina. Veja só, vai sair vacina até antes, mas a gente precisa saber da sua eficácia, tanto que ela está aí, tem muita gente estudando, tem muita gente desenvolvendo, e ainda não se tem, até hoje, uma vacina que possa ser comprovadamente aplicada na população com segurança. Veja só, é um prazo curtíssimo. Em outras ocasiões, uma vacina demora 10 anos para ser desenvolvida,
e a gente está tentando desenvolver, quando eu digo a comunidade científica, a humanidade está tentando desenvolver uma vacina aí em 7 meses, 1 ano, o que é uma coisa espetacular, de muito ágil, muito rápida, e por isso eu temo que uma vacina desenvolvida nessa presteza, ela não venha a ser 100% efetiva. Então é necessário ter calma para a gente falar e voltar à normalidade. Eu acho que a máscara, ela será um acessório que irá nos acompanhar ainda por muito e muito tempo. Nem tão cedo nós iremos ter segurança de sair à rua, de ir no mercadinho, de frequentar um bar, um show sem máscara. A não ser aquelas pessoas que sejam mais inconsequentes, que acham que o coronavírus, que são negacionistas, que acham que o coronavírus não é isso tudo, que não vai se infectar, aí essas vão sair por conta própria e risco. Mas durante algum tempo nós iremos conviver aí com o fantasma do coronavírus, tendo a preocupação de usar sempre o álcool gel, de se proteger com a máscara, de evitar aglomerações, até que nós tenhamos de fato uma vacina efetiva e tratamentos efetivos no combate ao coronavírus. Vai demorar um pouco. Por enquanto, o melhor que nós temos a fazer, nós todos, é contribuir com a sociedade, cada um cuidar de si, para que a coletividade seja protegida.